Olá! Hoje eu vim apresentar duas pessoas muito importantes para a história científica. O primeiro era o Darwin e o segundo o Lamarck. Eu sou o Diogo e você está no canal do Aprendizagem Sem Limite. Vamos começar falando do Lamarck. O Lamarck, ele foi um grande homem. Ele foi um biólogo, acadêmico. Ele também foi um soldado da França. Foi graças a ele que houve a primeira lei da evolução. O Lamarck pensava assim que funcionava a vida. Se um animal quisesse evoluir, ele iria usar uma parte do corpo até que chegasse a um ponto que ele desejasse. Como assim? Uma girafa com um pescoço bem curto. Então, de acordo com ele, essa girafa iria crescer o pescoço para poder pegar árvores bem altas. Então vai esticando, 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 até chegar a um ponto que ela deseja. Que é onde a gente conhece a girafa atualmente, com aquele pescoço enorme. Então, ela para e passa esse traço genético para os seus descendentes. Outro exemplo que eu posso dar é de uma águia. Uma águia ela pode voar por mais de 3.000 metros de altura. Mas vamos dizer que ela consegue voar apenas por 500 metros. Ela está querendo voar por 3.000 metros de altura, que é a atual, como a altura que ela voa. Mas vamos dizer que ela voa por 500 metros. Ela está voando, aí resolve voar mais alto. Ela vai se esforçando, fazendo mais esforço que o normal, até chegar a um ponto que ela deseja. É mais ou menos isso que ocorre, de acordo com a lei de Lamarck. Mas hoje em dia nós sabemos que isso não é assim que funciona, que isso está errado. Como assim está errado? Vou dar um exemplo da academia. Você está lá, resolveu malhar, para ficar bombado, virar maromba. Então você vai lá, malha, vai para academia. Mas quando você vai lá, tem um filho, você acha que vai passar esse músculo, esse mucão aí do seu filho? Você falou que não, você está mais que certo. Porque não é assim que funciona. Você vai passar o que você carrega, o seu DNA, o seu gene, que você vai passar para o seu filho. Se você é uma pessoa magrinha, você começou a ficar ficou forte, aí então você vai passar esses traços para o seu filho. Não, você não vai passar o seu filho ficar fortão. Você vai fazer que seu filho fique magro, porque é esse traço genético que você tem, que você deu para o seu filho. Se seu filho quiser ficar magro que nem você, ele vai ter que malhar pra caramba. É basicamente isso que acontece. Então veio Darwin. O Darwin com suas ideias. Ele ficou estudando por 20 anos. E de acordo com ele dizia que era uma seleção natural. Assim, seleção natural? Que a natureza escolhia para ele. Escolhia o tipo de animal que seria. Antes do Darwin conseguir refinar essas ideias, graças ao o Thomas Robert. O Thomas Robert foi responsável por uma pesquisa que o Darwin fez. De acordo com a pesquisa de Thomas, era mais ou menos assim, que se tivesse muitas pessoas, a população e a quantidade de alimento era boa para todo mundo. Mas se aumentasse a população, ia ter menos alimento para as pessoas, o que ia causar miséria e fome. Quando isso acabar, vai estar a população normal como antes, ou igualzinho como antes, ou menos. Eu, você, sua família, moramos em uma vila bem simples, com 700 ou 1.000 pessoas. Vai 1.000 pessoas mesmo, vai ficar melhor. Há 1.000 pessoas nessa vila, todo mundo trabalhador, todo mundo consegue seu dinheiro para conseguir comprar alimentos e tal. Tem suprimento para geral. Mas se continuar aumentando em alguns anos, passou 10 anos, em vez de 1.000, pulou para 1.500. População demais para a quantidade de alimentos. Sabendo disso, vai ocorrer fome, pois não vai haver alimento suficiente para todos. Então, as pessoas vão morrer de fome, miséria, até vão se mudar de lá. Até que chega, ponto que chega 1.000 certinho, que é a quantidade de alimento que dava para todos, ou vai chegar até menos de 1.000, uns 700, 800, 900, por aí, para haver alimento suficiente para todos. É basicamente isso que o Thomas queria dizer. E foi graças a essa lei que o Darwin pôde perceber que não é a lei do mais forte, mas aquele que melhor se adapta. Como assim? Se eu vou dar um exemplo de um urso polar.
Vamos pegar 3 tipos de ursos polares. O primeiro urso polar, ele tem a pelagem muito curta. O segundo urso polar tem a pelagem muito grossa e muito pesada, até demais da conta. O terceiro urso polar é um urso polar que tem uma pelagem nem muito grossa, nem muito fina. Dá pra ele caminhar de boa com aquele peso. O primeiro urso polar, que tem a pelagem fina, ele vai morrer. Por que vai morrer? Por causa que ele vai morrer de hipotermia, vai morrer de frio. A pelagem não é grossa o suficiente para esquentá-lo. O segundo urso polar, nós já podemos descartá-lo também. Por quê? Pelagem muito grossa vai esquentá-lo. Mas também, se o corpo esquentar demais, pode causar problemas. E se isso não fosse o caso, ele morreria de fome. Por quê? Os polares, eles pescam também. Então, quando ele vai ficar muito pesado para conseguir nadar direito. Então, já eliminamos o segundo. E o terceiro, a pelagem o terceiro, é boa o suficiente, é grossa o suficiente que é para esquentá-lo, não muito pesado o suficiente para ele pesar na hora de for pescar. Como assim pesar na hora da pesca? Simples. O cabelo pesa quando molha. Exemplo, pega uma bucha de prato seco, tá leve, certo? Molha ele, você vai ver o peso. Então, é basicamente isso que ocorre com a pelagem dos animais. Ocorre isso com gato, com cachorro, com qualquer animal que você for pegar, mergulhar na água, você vai ver essa diferença de peso. Então, é basicamente isso que o Darwin queria dizer. Essa seleção natural. E quando a gente pegar esse urso polar, o terceiro urso polar que eu dei o exemplo, e for pegar o urso polar atual, não vai ser muito diferente o antigo do atual. O atual vai ter melhores condições, melhor de tudo. O atual urso polar, o que nós conhecemos. E vai ser totalmente diferente do que o primeiro. Tradução, eles não dá para ser considerado da mesma espécie. É basicamente assim que funciona. É assim que o Darwin pensava. E pensava assim, se isso ocorre nos animais, por que não ocorre na gente? E você já se perguntou assim, se o homem veio do macaco, então por que os macacos não foram extintos? Se você já viu alguém falando isso, ou se você falar isso, você não entendeu o assunto da evolução direito. Porque o Darwin nunca falou que o homem veio do macaco. De acordo com Darwin, o homem veio de um ancestral muito antigo. Vamos dizer assim, há um ancestral aqui. Então, graças a esse ancestral, houve 2 ramificações. Um lado, os primatas, os macacos que nós conhecemos atualmente, e do outro lado, o ser humano. Os Homo sapiens foi evoluindo, até chegar em nós, os seres humanos modernos. E o que isso torna os macacos? Se a gente olhar a genealógica, os macacos são como os nossos primos, entre aspas. Então, se você acreditava que falava isso, já está aí a explicação. Entenda a evolução direito. Só dei um pequeno exemplo da evolução, mas a evolução é muito mais complexa que isso. Quando Darwin estudou por 20 anos, só para explicar isso, ele sabia que essas ideias dele iam abalar o mundo. Foi com ele, o Darwin e mais uma outra pessoa, o Alfred. Alfred e o Darwin fizeram o livro A Origem das Espécies. Esse livro ficou muito popular na comunidade científica, biológica e pessoas ao redor do mundo. Muito popular até pessoas comuns como eu e você. Graças ao Darwin que nós entendemos a evolução e é a teoria mais aceita na comunidade científica da origem das espécies. Só queria explicar sobre a teoria da evolução, que muita gente não entende, pois é um assunto muito complexo atualmente. Com isso eu fico por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E se tiver alguma sugestão de vídeo, pode mandar pra gente, que a gente aceita novas ideias e novas opiniões. Então, adiós!